Olá! Hoje a gente vai desvendar a arquitetura por trás das frases em português. Sabe, o foco vai ser em duas palavrinhas que parecem pequenas, mas que são, na verdade, super poderosas. Os advérbios e as preposições. São elas a chave para a gente conseguir transformar uma ideia simples em uma mensagem assim bem precisa e cheia de significado. Para entender o impacto disso, olhem só a diferença. De um lado, uma ideia bem básica. Ela falou. Ok, funciona, mas fica meio vago, né? Agora, olha a outra frase. Ontem ela falou calmamente sobre o projeto. A frase ganha vida, ganha contexto, ganha clareza, e essa transformação toda acontece justamente por causa das palavras que a gente vai analisar hoje. É esse tipo de precisão que eleva o nível da comunicação. Bom, o nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender um pouco mais sobre o poder da precisão. Depois, vamos mergulhar de cabeça nos advérbios, que servem para adicionar detalhes. Em seguida, a gente explora as preposições, que são tipo a cola que une as ideias. E no final, a gente junta tudo isso para construir frases mais fortes, mais robustas. Então vamos começar pelos advérbios. Pensem neles como os pincéis que a gente usa para dar cor e textura às frases, sabe? Eles vão especificar as circunstâncias de uma ação ou de uma qualidade. A definição de advérbio pode ser vista em três camadas, olha só. Do ponto de vista do sentido, ele modifica. Ele adiciona informação de tempo, de modo, de lugar. Já na parte da forma, da morfologia, ele é uma palavra invariável. Isso quer dizer que ele não vai para o plural nem muda de gênero. E o trabalho dele na frase, a função sintática, é ser um adjunto adverbial. E essa capacidade de modificar é super versátil. Um advérbio pode, por exemplo, mudar um verbo, como em acordou cedo. Ele pode também qualificar um adjetivo, bastante disposto. E ele pode até modificar outro advérbio, como em dormiram mais tarde. E às vezes, como no exemplo semestralmente, ele chega a modificar o sentido da frase inteira. Agora, uma dica prática, daquelas para não esquecer. Um erro muito, mas muito comum é flexionar o advérbio meio. O certo é dizer a menina está meio chateada, e não meia. E por quê? Porque, como a gente acabou de ver, advérbio é invariável. Ele está ali modificando o adjetivo chateada, então ele não tem que concordar em gênero. Só de lembrar dessa regrinha, a escrita já melhora bastante. Para a gente organizar as ideias, os advérbios costumam ser classificados pela circunstância que eles expressam. Esse quadro aqui mostra os principais. Os de modo respondem à pergunta como, os de tempo, quando, os de lugar, onde, e os de intensidade, quanto. Ter essas categorias na cabeça ajuda muito na hora de escolher a palavra certinha para dar o detalhe que a gente quer. Certo. Agora que a gente já sabe adicionar os detalhes, a gente precisa dar estrutura para tudo isso. É aí que entram as preposições. Elas são os conectores, sabe? A argamassa que une os tijolos da nossa frase, criando as relações lógicas entre as palavras. A definição é bem clara. A preposição é uma palavra, também variável, que liga dois termos. O ponto mais importante aqui é a ideia de subordinação. Ela faz com que o segundo termo complete ou especifique o sentido do primeiro. E uma preposição sozinha não diz muita coisa. É o contexto da frase que vai dar o valor dela. Esse esquema aqui ilustra essa ideia de subordinação perfeitamente. A gente tem o termo regente, que é a palavra que pede um complemento, tipo admiração. Aí vem o conectivo, que é a preposição por, e por fim o termo regido, que é quem é solidário. A preposição por é a ponte que liga a admiração ao motivo dela. A boa notícia é que o grupo das preposições essenciais, aquelas que a gente mais usa para fazer as conexões, é pequeno e fácil de aprender. Palavras como a, com, de, em, para, por, sem e sobre são os blocos de construção fundamentais. Memorizar essa lista já é um passo gigante para dominar a estrutura das frases. E um detalhe muito importante do português é que as preposições raramente andam sozinhas. Elas gostam de se juntar com outras palavras, principalmente artigos e pronomes. E aí elas criam formas novas. Vamos ver como isso funciona na prática? Olha só, em mais o vira no, de mais este se torna deste, e a famosa crase nada mais é que a fusão da preposição a com o artigo a, resultando no a. Essas contrações são a alma da fluidez do idioma, tanto na fala quanto na escrita. É assim que a língua soa natural. Muito bem! Agora que a gente já entendeu cada ferramenta separada, chegou a hora de juntar tudo. É aqui que a mágica acontece, quando a gente combina o detalhe dos advérbios com a estrutura das preposições para criar sentenças completas, eficazes. Então, o ponto central é este aqui. Se fosse para resumir tudo em uma única ideia, seria esta. Advérbios modificam, preposições conectam. Simples assim.
O advérbio pinta os detalhes da cena, enquanto a preposição constrói o cenário, ligando os elementos. São funções diferentes, mas que se completam totalmente. Então, recapitulando, os advérbios dão a cor, o detalhe da nossa mensagem, respondendo perguntas como onde, quando, como. Já as preposições são o esqueleto, a estrutura que garante que a relação entre as palavras faça sentido. Dominar essa dupla é, sem dúvida, o segredo para se comunicar com mais clareza e elegância. E assim a gente encerra a nossa análise. A língua é como uma grande caixa de ferramentas, e hoje a gente explorou duas das mais importantes. A questão que fica é, agora com essa compreensão de como elas funcionam, que frases, que ideias, que mundos podem ser construídos? A arquitetura do sentido está com certeza mais clara.